Olá, gente, tudo bem? Estou gravando hoje o Torpedo, praticamente quase 11 horas da noite, mas estou aqui para postar ainda hoje o Torpedo 365, o episódio de hoje, domingo, né? Para não falhar com o nosso compromisso. E não é só pelo compromisso, é porque eu realmente gosto de fazer isso. Então, independente se você vai ver esse vídeo hoje ou amanhã ou qualquer outro dia da semana, eu espero que a mensagem da nossa reflexão de hoje seja aí feita na medida para o seu coração e para a sua vida, tá bom? Filipenses capítulo 3, versículos 13 e 14. Palavras de Paulo. Ele diz assim: quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo das coisas que para trás ficam e avançando para as coisas que estão à minha frente, prossigo para o alvo, para a soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Do que Paulo está falando? Paulo está falando de alcançar o alvo, o objetivo na vida dele, que era ser semelhante a Jesus, né? O objetivo de ser perfeito, buscar a perfeição. E ele tinha consciência de que ele não era ainda perfeito, né? Ele não tinha alcançado esse alvo ainda na vida dele. Mas ele também tinha consciência de que ele estava deixando o passado no passado e prosseguindo para o futuro, né? Por que eu escolhi esse texto hoje para refletir com você? Porque tem muita gente que vive de passado. Você já percebeu isso? E quem vive de passado, gente, é museu, né? Pessoas que sofrem pelo passado, vivem das glórias do passado, vivem de lembranças, às vezes lembranças de glória, às vezes lembranças que prejudicam, mas a nossa vida não pode ser pautada pelo passado. Nós não podemos mudar o passado. O passado não está mais sob o nosso domínio. Aliás, nem o passado, nem o presente, nem o futuro estão sob o nosso domínio. Nós temos que aprender a abrir mão do nosso passado, não nos preocupar com o nosso futuro e viver o nosso presente, porque afinal de contas, o presente é o único realmente presente que Deus nos dá e é o único real que nós temos, é o aqui e o agora. Não podemos mudar o passado e não podemos fazer nada em relação ao nosso futuro. Então a única coisa que nós temos que fazer é tomar decisão hoje, no presente, de prosseguir para o alvo que Paulo propõe. Que alvo é esse? Buscar a perfeição em Cristo Jesus. O único que é perfeito, o único que é o nosso modelo, né? Esse é o objetivo da vida cristã, prosseguir para o alvo da perfeição. Por isso que certa ocasião, num outro texto, né, Paulo diz assim: sede meus imitadores, como eu sou imitador de Cristo. Ou seja, naquilo que ele imitou Jesus, e ele se esforçou muito para isso, nós também podemos imitá-lo, né? E nesse quesito, desse texto que nós lemos hoje, que nós vimos hoje, vamos esquecer o passado, né? Não sofrer e nem viver das glórias do passado, mas viver o presente e nos preocupar com o futuro, nos preparar para o futuro. Nos preparar de acordo com a vontade e com o propósito de Deus na nossa vida. Eu tenho certeza que nós poderemos ser muito mais felizes, viver uma vida muito mais plena, quando nós deixarmos o passado no passado. Tá? Respeitarmos o passado. O passado foi que nos constituiu a sermos pessoas que somos hoje, mas nós não podemos mudá-lo. Nós não podemos mudá-lo? Então não vamos permitir que ele também nos mude, né? Se você teve erro que você cometeu no passado, como Paulo tinha cometido quando ele escreveu esse texto, viveu uma vida totalmente errada, uma vida de perseguição aos filhos de Deus, né? E pode ser que aconteça com a gente, da gente ter um passado não muito glorioso, não muito louvável, mas diz a palavra que Deus não leva em conta os tempos de ignorância. Aquilo que você fez, que eu fiz na nossa ignorância, antes de conhecermos Jesus, Deus não leva isso em consideração.
Deus leva em consideração a partir do momento que nós nos encontramos com Ele e temos uma nova vida, uma vida transformada. Aí sim, mas o tempo de ignorância Deus não leva em conta, porque Ele perdoa, porque Ele esquece, porque Ele não joga mais na minha cara, não joga mais na sua cara. Então esqueça o passado, olhe para o futuro, faça como Paulo. Esquecendo-me das coisas que atrás ficam, eu avanço para as coisas que estão à minha frente, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. O prêmio de se tornar igual a Jesus, de ser perfeito como Ele é perfeito. Esse é o objetivo da vida cristã. Cristão significa seguidor de Cristo, aquele que segue Jesus. Só segue Jesus aquele que que é resignado, que qual é a palavra? Que renuncia às coisas que atrapalham ele nessa caminhada, tá certo? Era essa a mensagem que eu tinha para o Torpedo de hoje. Que Deus abençoe muito você, a sua vida, a sua família, que você possa prosseguir para o alvo proposto para você, que é ser cada dia mais semelhante a Jesus. Amanhã eu volto com outro torpedo aqui para a sua vida e para o seu coração. Fica com Deus e até amanhã. Tchau, tchau.